Imagine isto: 3 dias em que cada palavra que sai da sua boca para si mesmo seja positiva, motivadora e cheia de amor próprio. 3 dias sem críticas destrutivas, sem dúvidas nem autolimitação. Apenas afirmações que o fortalecem e o elevam. Você se atreve a tentar? O que você dirá nesses 3 dias tem o poder de transformar sua mente, você mesmo e, o mais importante, sua vida. Porque quando você fala bem consigo, abre a porta para a abundância, o sucesso e a paz mental. Este é o desafio que mudará sua perspectiva. Se você está pronto para ver como sua vida pode dar uma virada impressionante, fique até o fim. Hoje começa a mudança e tudo começa com o que você diz a si mesmo. Antes de começar, quero que você tome um momento para se comprometer com sua transformação. Vá até os comentários e escreva: hoje me torno a melhor versão de mim mesmo, sou estoico. Esta será sua primeira afirmação, o primeiro passo para uma nova vida, uma nova mentalidade. Esta frase não é apenas palavras, é um compromisso com o seu próprio crescimento e transformação. Torne-a sua e prepare-se para mudar sua vida de dentro para fora. Número 1. A transformação começa com 3 dias de foco total. A transformação não é questão de sorte nem de talento, mas de foco absoluto. Se realmente desejas mudar a tua mentalidade e reprogramar o teu cérebro, precisas de 3 dias de prática consciente para iniciar o processo. Não se trata de simples desejos, mas de um compromisso inquebrantável com a ideia de que podes moldar o teu destino. Epicteto dizia que o progresso não acontece por acaso, mas por autodisciplina e esforço. E se dedicares 3 dias a focar a tua mente no que realmente queres, estarás lançando as bases de uma transformação real. O cérebro tem períodos de alta receptividade de manhã, à tarde e à noite. Esses momentos não são casuais, mas janelas biológicas em que o sistema nervoso está mais aberto para absorver informação. Pela manhã, logo ao despertar, a mente ainda não foi bombardeada por distrações e está num estado de maior plasticidade. À tarde, quando o corpo está em movimento, a conexão entre o pensamento e a ação se fortalece. À noite, antes de dormir, o cérebro entra em um estado de reflexão profunda, no qual o que pensas fica gravado com mais intensidade. Marco Aurélio praticava isso em suas meditações noturnas, revisando o seu dia e preparando-se mentalmente para o seguinte. Se repetes afirmações nesses momentos-chave, o cérebro as absorverá com maior facilidade. Não é apenas questão de palavras, mas de intensidade emocional. Não basta dizer automaticamente sou disciplinado, deve senti-lo, visualizá-lo e incorporá-lo com convicção. Os estoicos não apenas falavam da virtude, eles a viviam. E a repetição consciente é o caminho para transformar um pensamento em crença e finalmente em realidade. Ao despertar, coloca a tua mão no coração e repete afirmações que reforcem a identidade que desejas construir. Não penses no que não queres, mas no que desejas criar. Em vez de dizer, quero ser mais disciplinado, afirma sou disciplinado. Em vez de quero ter mais confiança, declara confio plenamente em mim mesmo. O cérebro não distingue entre realidade e pensamento, por isso quanto mais viveres essas afirmações na mente, mais rápido elas se refletirão no teu comportamento. Sêneca dizia que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, e a preparação começa com a maneira como decides pensar. Durante a tarde, reforça as tuas afirmações com movimento físico, caminha com determinação, respira profundamente, sente no corpo a energia da transformação. Não repitas as afirmações de forma passiva, integra-as com ação. Os estoicos sabiam que a virtude não está nas palavras, mas nos atos.
Cada passo que dás, cada decisão que tomas, cada momento em que escolhes agir em vez de procrastinar, é uma confirmação da identidade que estás a construir. Tu não és o que dizes ser, és aquilo que fazes repetidamente. Antes de dormir, reflete sobre as conquistas do dia e programa afirmações para o seguinte. Não permitas que a mente se encha de preocupações ou pensamentos negativos. Os últimos pensamentos antes de dormir são processados durante a noite e podem influenciar o teu estado mental ao despertar. Marco Aurélio revisava o seu dia todas as noites, analisando o que podia melhorar e preparando a sua mente para enfrentar o próximo com mais sabedoria. Se aplicares este princípio, pouco a pouco começarás a notar como o teu foco se fortalece e a tua mentalidade muda. 3 dias de foco total são suficientes para iniciar uma mudança real. Não porque seja um processo mágico, mas porque aquilo que fazes conscientemente e de forma repetida converte-se em hábito. E uma vez que um hábito se estabelece, a transformação torna-se inevitável. Epicteto ensinava que a excelência não é um ato, mas um hábito. Se assumes o controle dos teus pensamentos e os diriges com intenção, estarás a dar os primeiros passos para te tornares na pessoa que desejas ser. Não subestimes o poder desses 3 dias. Não é um desafio temporário, mas o início de uma nova mentalidade. Não esperes sentir-te pronto, simplesmente começa. Não deixes que a dúvida se infiltre na tua mente, porque o teu cérebro acreditará no que repetes com intensidade suficiente. A vida é o resultado dos pensamentos que alimentas diariamente. Se decides transformar a tua mente, a tua realidade começará a mudar com ela. Número 2. A conversa interna molda a sua realidade. A voz dentro da sua cabeça é o arquiteto da sua vida. Se o seu diálogo interno está cheio de dúvidas, queixas e desculpas, é isso que verá refletido no seu dia a dia. Mas se você aprende a falar consigo mesmo com determinação e foco, começará a transformar a sua maneira de agir e de perceber o mundo. Marco Aurélio entendeu isso perfeitamente quando escreveu que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Você não pode esperar grandeza se fala consigo mesmo com palavras de derrota. Cada pensamento gera uma reação bioquímica no seu corpo, a ciência já demonstrou isso. O que você pensa muda a forma como se sente e, por sua vez, influencia como age. Se você repete constantemente que não é suficiente, o seu cérebro reforça essa crença até transformá-la em realidade. A mente busca confirmação daquilo em que acredita e se alimenta com negatividade. Tudo o que você fizer estará condicionado por essa perspectiva. Epicteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Se você interpreta cada desafio como um sinal de incapacidade, desistirá antes mesmo de tentar. O poder da conversa interna se manifesta no cotidiano. Se você acorda de manhã e a primeira coisa que pensa é: hoje será um dia difícil, o seu cérebro ativará circuitos de estresse antes mesmo de algo realmente ruim acontecer. O seu corpo ficará tenso, o humor cairá e o foco se reduzirá. Isso não é magia, é biologia. A mente se antecipa ao que espera e se prepara para isso. Mas o mesmo acontece no sentido contrário. Se ao despertar, você decide dizer: hoje é um dia cheio de oportunidades, o seu cérebro ativará estados emocionais mais positivos. Você ficará mais receptivo e agirá com mais confiança. Os estoicos praticavam esse princípio diariamente. Marco Aurélio escrevia em suas meditações para reforçar sua própria filosofia, para lembrar a si mesmo como queria reagir diante da vida. Ele não deixava a sua mente ao acaso, mas assumia o controle da sua narrativa. Você pode fazer o mesmo.
Mude a forma como se fala. Não permita que os pensamentos automáticos ditem o seu estado mental. Questione cada pensamento negativo. Pergunte-se: isto é absolutamente verdadeiro ou apenas uma percepção momentânea? Na maioria das vezes, descobrirá que é apenas um hábito de pensamento, não uma verdade imutável. A chave está em treinar-se para dirigir a mente em vez de ser dirigido por ela. Não basta dizer afirmações vazias, você deve senti-las, acreditar nelas. Se todos os dias você repete: estou preparado para o sucesso, enfrento cada desafio com determinação, a minha mente é forte e resiliente, pouco a pouco começará a agir em conformidade. A sua conversa interna não deve ser uma fonte de fraqueza, mas a sua maior ferramenta de força. Sêneca dizia que a maior desgraça é uma mente que se atormenta a si mesma. Não permita que a sua faça isso. Quando enfrentar um desafio, em vez de pensar não consigo fazer isso, diga posso aprender a fazer. Se falhar em algo, em vez de dizer sou um fracasso, diga isto é uma lição para melhorar. É uma pequena mudança nas palavras, mas uma mudança enorme nos resultados. A conversa interna pode ser o seu maior obstáculo ou a sua maior vantagem, depende de você decidir se vai usá-la para se fortalecer ou para se sabotar. Os pensamentos não são apenas ideias que passam pela mente, são ordens que o cérebro executa. Se você dá ordens de fraqueza, ele responderá com insegurança. Se dá ordens de confiança e determinação, ele agirá com firmeza. Você não pode se dar ao luxo de falar consigo mesmo de uma maneira que o limite. Fale consigo como falaria com alguém que você respeita e deseja ver triunfar. Torne-se o seu próprio mestre, o seu próprio guia, o seu maior motivador. Todos os dias você tem a oportunidade de decidir como vai se falar, e essa decisão molda o seu destino. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar a narrativa dentro da sua mente. E ao fazer isso, pouco a pouco transformará não apenas a sua forma de pensar, mas a realidade em que vive. Número 3. O seu cérebro não distingue entre realidade e pensamento. Para ele, o que você imagina e o que realmente experimenta têm o mesmo peso. Os pensamentos não são ideias abstratas, são eventos que podem influenciar o corpo e as emoções da mesma forma que uma experiência real. Trado, Ina. Se você visualiza constantemente fracasso, medo ou limitações, a sua mente reage como se estivesse vivendo aquilo, ativando estresse e ansiedade. Mas, se você treina o seu cérebro para se focar em sucesso, disciplina e força, ele começará a agir como se essas qualidades já fizessem parte de você. Marco Aurélio compreendeu bem isso quando escreveu: a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Se controla o que pensa, controla o seu destino. Estudos em neurociência mostraram que os mesmos circuitos cerebrais se ativam quando você imagina algo e quando realmente o experimenta. Isso não é metáfora, é fato biológico. Se a sua mente recria uma situação com detalhes suficientes, o corpo responde da mesma maneira que se estivesse vivendo aquilo. Isso explica por que pensamentos de medo ou dúvida podem gerar reações físicas como suor, tensão muscular ou até paralisia. O perigo não é real, mas o cérebro processa como se fosse. Epicteto dizia que o que perturba o homem não é o que lhe acontece, mas a opinião que tem sobre isso. Essa opinião é o filtro através do qual você interpreta a realidade. Atletas olímpicos exploram esse princípio há décadas. Foi comprovado que podem melhorar o desempenho apenas com a visualização intensa de suas rotinas, sem mover o corpo. Seus cérebros treinam os mesmos padrões neuronais como se estivessem realmente competindo. Eles não estão se enganando.
Estão preparando corpo e mente para executar com perfeição quando chegar o momento. O mesmo vale para qualquer área da vida. Se você se enxerga como disciplinado, resiliente e bem-sucedido, começará a agir de acordo com essa imagem. Mas, se visualiza como fraco ou incapaz, o cérebro reforçará essa identidade. A chave é treinar a mente com a mesma seriedade com que treinaria o corpo. Não basta dizer que quer mudar, é preciso visualizar com clareza o resultado desejado. Não é suficiente imaginar o sucesso de forma vaga, você precisa senti-lo, vivê-lo na mente com intensidade. Se deseja disciplina, imagine como age uma pessoa disciplinada. Se deseja superar um medo, visualize-se enfrentando-o com confiança. Não é prática superficial, é método para reconfigurar a maneira de pensar e reagir diante da vida. Todos os dias, antes que o mundo o encha de distrações, dedique alguns minutos a visualizar seus objetivos como realidades presentes. Imagine o que está fazendo, como está agindo, como se sente seguro. Experimente mentalmente a satisfação de já ter conquistado aquilo. Se você treinar o cérebro para processar essas imagens como reais, ele começará a alinhar pensamentos e ações com essa visão. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Esse poder começa na forma como você escolhe pensar. Não é ilusão, nem auto-engano. É programação mental. Se enche sua mente de imagens de vitória e superação, são essas as ordens que o cérebro seguirá. Mas, se permite que medo, dúvida e negatividade dominem, estará treinando a mente para fracassar antes mesmo de tentar. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso é verdade muitas vezes. Não é o fracasso que paralisa, mas o medo dele. Se você muda a forma de pensar, muda a forma de viver. Tome o controle da sua mente antes que o mundo faça por você. Quer transformar sua vida? Comece mudando a forma como se enxerga. Visualize o seu sucesso. Viva na mente a vida que deseja antes de ela se tornar realidade. Assim, quando chegar a hora de agir, o seu cérebro já estará preparado para executar o que ensaiou. A diferença entre quem alcança o que deseja e quem não alcança não está na sorte nem no talento, mas na capacidade de programar a mente para o sucesso antes que ele aconteça. Número 4. A maioria das pessoas vive no automático. Elas repetem os mesmos pensamentos, realizam as mesmas ações e, portanto, colhem os mesmos resultados. Não percebem que a sua vida não muda porque a sua mente continua presa aos mesmos padrões. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se todos os dias você pensa o mesmo, sente o mesmo e age da mesma forma, então o seu futuro será idêntico ao seu passado. Não há transformação sem mudança na maneira de pensar. O cérebro humano processa entre 60 mil e 70 mil pensamentos por dia. O preocupante é que 90% desses pensamentos são os mesmos que tivemos ontem. Essa repetição cria uma identidade rígida, uma história que contamos a nós mesmos e que acabamos acreditando como se fosse a única realidade possível. Epicteto nos ensinava que não é o que nos acontece que nos afeta, mas a interpretação que fazemos disso. Porém, se a sua interpretação nunca muda, se continua repetindo as mesmas crenças, ficará preso a uma versão limitada de si mesmo. Se alguém se repete constantemente: não sou bom em negócios, cada decisão que tomar reforçará essa crença. Evitará riscos, rejeitará oportunidades e se rodeará de pessoas que confirmem a sua história. A sua vida não será fruto do destino, mas da sua própria programação mental. A mente busca coerência, e se você acredita em algo sobre si mesmo, o cérebro fará de tudo para confirmar essa visão. O mesmo ocorre em qualquer outro aspecto da vida.
Se você diz não sou disciplinado, as suas ações refletirão essa identidade. Se pensa, não sou capaz de falar em público, cada vez que surgir a oportunidade de fazê-lo, sentirá pânico, não porque isso seja uma verdade absoluta, mas porque reforçou essa crença ao longo do tempo. A chave está em identificar esses pensamentos recorrentes e substituí-los conscientemente. Não basta querer mudar, é preciso desmontar as histórias que você mesmo criou. Da próxima vez que notar um pensamento limitante, questione-o. Pergunte: isto é realmente verdadeiro ou apenas uma ideia que repeti tantas vezes que a tomei como realidade? Na maioria das vezes, você descobrirá que não há razão real para sustentar essa crença além do hábito. Cada pensamento molda a sua realidade porque o cérebro não distingue entre o que você pensa e o que realmente acontece. Se começar a dizer a si mesmo sou disciplinado, mesmo que no início não acredite totalmente, com o tempo a sua mente começará a agir em conformidade. Não é magia, é neurociência. Os estoicos sabiam que a autodisciplina começa com o controle dos pensamentos. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E a pior forma de desperdiçá-lo é entregando-o a pensamentos automáticos que não levam a lugar algum. Assumir o controle da sua mente não é fácil, porque você passou anos permitindo que ela funcionasse no piloto automático. Mas cada vez que escolhe conscientemente um pensamento em vez de deixar a mente vagar, está recuperando o poder sobre a sua vida. Não se trata de forçar um pensamento positivo sem motivo, mas de treinar-se para reconhecer quais pensamentos o fortalecem e quais o enfraquecem. Se toda vez que enfrenta um problema você diz, isto é difícil demais, o cérebro desistirá antes de tentar. Mas se pergunta, como posso resolver isso? Ativa uma resposta completamente diferente. Você não pode mudar a sua vida sem mudar primeiro a sua maneira de pensar. Não pode esperar resultados diferentes se todos os dias continua alimentando a mente com as mesmas crenças de sempre. Marco Aurélio praticava esse princípio escrevendo seus pensamentos todas as manhãs, lembrando-se sempre: pare e escolha conscientemente uma nova forma de pensar. Número 5. A programação de crenças molda o seu destino. O que você acredita sobre si mesmo torna-se a base sobre a qual constrói a sua vida. Não porque seja uma verdade absoluta, mas porque a sua mente foi programada para agir em conformidade. Crenças limitantes nada mais são do que pensamentos repetidos tantas vezes que se transformam em padrões automáticos. Epicteto dizia que as pessoas não são perturbadas pelos eventos, mas pela interpretação que fazem deles. Se interpreta um desafio como uma prova impossível, ficará paralisado, mas se o vê como uma oportunidade de aprender, a sua mente responderá com soluções em vez de desculpas. O cérebro não está fixado em uma única forma de pensar. A neuroplasticidade demonstra que a estrutura cerebral muda à medida que reforçamos novas conexões neuronais. Ou seja, cada vez que escolhe um pensamento diferente, está remodelando fisicamente a sua mente. Marco Aurélio praticava esse princípio ao escrever as suas meditações, repetindo ideias que fortaleciam o seu caráter e reforçavam a sua autodisciplina. Não era acaso, era treino mental. Cada vez que você alimenta a mente com pensamentos de crescimento, está programando seu destino para alinhar-se com eles. Se alguém passou anos repetindo, sou ruim com dinheiro, o cérebro construiu uma identidade em torno dessa crença. Como resultado, essa pessoa evitará aprender sobre finanças, rejeitará oportunidades e tomará decisões que confirmem a sua história. Não é que o destino a tenha condenado à escassez, é a sua própria mente que a manteve presa em um ciclo de autossabotagem. O mesmo acontece em qualquer outra área da vida. Se você repete não sou disciplinado, agirá de maneira inconsistente. Se diz não sou bom socializando,
evitará situações que o ajudariam a melhorar. A chave está em reescrever as suas crenças conscientemente. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de escolher pensamentos que o fortaleçam em vez de limitá-lo. Em vez de dizer sou ruim com dinheiro, diga estou aprendendo a administrar o dinheiro com inteligência. No início pode soar forçado, mas com repetição o cérebro começará a aceitar a nova história. Sêneca dizia, enquanto viveres continua aprendendo a viver, você não está preso a uma versão imutável de si mesmo. Tem a capacidade de se reinventar todos os dias. A mudança real não acontece com desejos vazios, mas com intenção e repetição. Cada pensamento que escolhe reforça um caminho neuronal no cérebro. Se repete constantemente ideias de crescimento, com o tempo elas se tornam a base da sua identidade. A autodisciplina não é uma característica nata, é o resultado de uma mente treinada para a constância. A confiança não é um dom, é o efeito de pensamentos que reforçam a segurança em si mesmo. O que pensa hoje define quem será amanhã. Os estoicos entendiam que a mente deve ser moldada com a mesma dedicação com que moldamos o corpo. Você não deixa a sua saúde física ao acaso. Então, por que deixaria a sua saúde mental nas mãos de pensamentos automáticos? Epicteto ensinava que ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Ser dono de si mesmo começa com dominar a sua narrativa interna. Se você deixa que velhas crenças governem a sua vida, continuará preso em um ciclo de mediocridade. Mas se assume o controle e decide quais pensamentos permite, estará moldando um destino alinhado com aquilo que realmente deseja. A programação mental é um processo contínuo. Não basta mudar uma crença uma vez, é preciso reforçá-la com cada ação. Se você começa a dizer sou disciplinado, os seus atos devem refletir isso. Não basta afirmar posso aprender, é preciso expor-se a novas experiências. A diferença entre aqueles que alcançam as suas metas e aqueles que ficam estagnados não está na sorte, mas na qualidade dos pensamentos que escolheram alimentar. Tome o controle da sua programação mental antes que o mundo o faça por você. Não repita pensamentos que não o servem apenas porque os carregou a vida inteira. Cada dia é uma oportunidade de instalar novas crenças, de construir uma mentalidade que o impulsione em vez de freá-lo. Você não é prisioneiro do seu passado, é o arquiteto do seu futuro. O que pensa, o que reforça, o que escolhe acreditar, é o que finalmente determina em quem você se tornará. Número 6. O papel das manhãs na transformação. As primeiras palavras que você pronuncia ao despertar não são simples sons, são ordens diretas para a sua mente. Nos primeiros instantes do dia, o cérebro ainda não foi bombardeado por distrações. Está em um estado receptivo, absorvendo o que recebe como se fosse uma tela em branco. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cada dia é uma nova oportunidade para viver de acordo com a virtude, para agir com propósito e fortaleza. Mas, se a primeira coisa que você diz ao abrir os olhos é uma queixa, já estará programando a mente para focar no negativo. A ciência confirma o que os estoicos já intuíram. A mente é mais receptiva a novas crenças logo ao despertar. Durante o sono, o cérebro entra em um estado de reorganização e limpeza. Ao acordar, os circuitos estão prontos para serem programados. Nesse momento, o que você pensa e diz terá um impacto muito maior do que em qualquer outra parte do dia. Se a primeira coisa que diz é hoje será um dia difícil, a sua mente começará a buscar provas que confirmem essa afirmação. Mas se declara hoje é um dia cheio de possibilidades, estará treinando o cérebro para focar em soluções, oportunidades e crescimento. Os estoicos sabiam que a vida não se trata do que acontece, mas de como interpretamos o que acontece. Se você desperta com uma mentalidade de derrota,
o seu dia refletirá essa atitude. Mas se desperta com uma mentalidade de poder, até mesmo os desafios se transformarão em degraus para o seu crescimento. Epicteto dizia que o importante não é o que acontece com você, mas como você responde a isso, e essa resposta começa com as palavras que escolhe ao abrir os olhos. O corpo também reage a esses sinais. Se ao acordar você diz com energia, estou pronto para este dia, a sua postura muda, a respiração se aprofunda, a mente se ativa. Mas se a primeira reação é suspirar e dizer, mais um dia, os músculos se tensionam, o humor cai e tudo parece mais difícil do que realmente é. A forma como você fala consigo mesmo define a forma como enfrenta a vida. Comece cada manhã com afirmações poderosas, não frases vazias, mas declarações que alinhem a mente com o sucesso e a abundância. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas que a desperdiçamos em preocupações desnecessárias. E uma das maneiras mais eficazes de aproveitá-la é começar o dia com a intenção correta. Não espere que as circunstâncias sejam perfeitas para pensar de forma positiva. Use as suas palavras para construir a realidade que deseja experimentar. Se ao despertar você diz, hoje avanço com disciplina, estará fortalecendo a sua vontade antes mesmo que os desafios apareçam. Se declara, hoje busco oportunidades, estará treinando o cérebro para identificar possibilidades que antes passavam despercebidas. O que você repete com convicção se converte na estrutura sobre a qual se constrói o seu destino. As manhãs são o alicerce da sua transformação. Você não pode controlar tudo o que vai acontecer durante o dia, mas pode decidir com qual mentalidade vai enfrentá-lo. E essa decisão começa com as primeiras palavras que escolhe dizer. Marco Aurélio praticava esse princípio em seus escritos matinais, lembrando-se de como queria encarar a vida e o que ela colocaria no seu caminho. Faça o mesmo. Não permita que a primeira conversa do dia seja uma queixa ou uma desculpa. Fale com poder, com determinação, com a certeza de que cada dia é uma oportunidade para se aproximar da pessoa que deseja ser. Número 7. Cada pensamento afeta a sua biologia. Cada pensamento que você tem é um sinal químico que o cérebro envia ao corpo. Não são simples ideias flutuando na mente, são ordens que determinam como você se sente, como age e até como funciona a sua saúde. Marco Aurélio disse com clareza, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você alimenta constantemente a mente com preocupações, estresse e negatividade, o corpo responde como se estivesse em perigo, liberando hormônios do medo e drenando a sua energia. Mas se treina a mente para focar na gratidão, na disciplina e no crescimento, o corpo se alinha com esse estado interno. A ciência confirma o que os estoicos sabiam por experiência: quando você tem pensamentos de medo ou ansiedade, o corpo libera cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse. Isso aumenta a tensão muscular, acelera o ritmo cardíaco e coloca o organismo em estado de alerta, como se estivesse enfrentando um perigo real. O problema é que, quando esse estado se torna crônico, o corpo se desgasta. A mente passa a perceber ameaças em cada situação, o sistema imunológico enfraquece e surgem problemas de saúde. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e tinha razão, porque a maioria das preocupações nunca se concretiza, mas o corpo sofre como se fossem reais. Por outro lado, pensamentos de gratidão e fortaleza geram dopamina e serotonina, os hormônios do bem-estar. Essas substâncias não apenas melhoram o humor, como fortalecem o sistema imunológico, aumentam a energia e ajudam a responder melhor aos desafios. Epicteto ensinava que a verdadeira riqueza não está em ter muitas coisas, mas em apreciar o que já se tem.
A gratidão não é um simples pensamento positivo, é uma ferramenta biológica para reprogramar o corpo rumo à calma e ao equilíbrio. Se uma pessoa se concentra em pensamentos negativos crônicos, o corpo reflete isso, sente-se cansada sem motivo aparente, sofre dores de cabeça constantes, a respiração torna-se superficial. Não é coincidência, é o resultado de um sistema em estado de luta permanente. Mas quando você treina a mente para enxergar o que há de bom em cada dia, para encontrar soluções em vez de problemas, o corpo responde com mais energia, clareza e resistência. A diferença entre uma mente que enfraquece e uma que fortalece está no que você escolhe pensar repetidamente. Antes de dormir, revise 3 coisas pelas quais é grato. Não precisa ser algo grandioso, basta reconhecer o que já existe de positivo na sua vida. Uma conversa, um pequeno avanço nas suas metas, o simples fato de ter saúde. Esse hábito não apenas acalma a mente, mas ativa os hormônios do bem-estar e prepara o corpo para um descanso reparador. Marco Aurélio escrevia todas as noites sobre o seu dia, não para se queixar, mas para refletir e fortalecer o caráter. Se você aplica esse princípio, verá como o estado mental e físico começam a mudar. A mente é a ferramenta mais poderosa que você possui, mas só se aprende a usá-la a seu favor. Não permita que pensamentos automáticos de medo e preocupação assumam o controle. Sempre que sentir ansiedade, pare e mude a narrativa. Pergunte-se: este pensamento me fortalece ou me enfraquece? Se não serve, substitua-o por outro que o ajude. Não se trata de ignorar a realidade, mas de treinar o cérebro para responder com inteligência em vez de medo. O corpo segue as ordens da mente. Se você alimenta pensamentos de fortaleza, a sua energia aumenta. Se treina a mente para a gratidão, o sistema nervoso encontra equilíbrio. Se aprende a dirigir os seus pensamentos em vez de ser dirigido por eles, terá dado um passo fundamental na construção da sua melhor versão. Não deixe que a mente o enfraqueça, use o seu poder para transformar-se. Número 8. A mudança acontece quando você rompe com o passado. A verdadeira transformação ocorre quando decide soltar o passado. Não é possível construir uma nova realidade enquanto continua preso a velhas emoções, histórias e padrões que já não servem mais. Marco Aurélio dizia: se algo externo te causa dor, não é isso que te perturba, mas o julgamento que fazes sobre isso, e tens o poder de revogar esse julgamento agora mesmo. A chave para transformar a vida não está em mudar o que aconteceu, mas em mudar a relação que você tem com o que passou. Se continua carregando o peso de antigas experiências, repetirá o mesmo ciclo uma e outra vez. O cérebro é plástico, está em constante mudança, mas apenas quando você lhe permite novas experiências e pensamentos. Se agarra ao passado, reforça as mesmas conexões neuronais e condiciona a mente a viver na repetição. A neurociência demonstra que, cada vez que você recorda um evento, ativa e fortalece os mesmos circuitos cerebrais que o registraram originalmente. Ou seja, toda vez que revive uma decepção, um fracasso ou uma traição, está dando mais força a isso na mente e no corpo. Epicteto ensinava que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar a forma como os interpretamos. Se decide ver o passado como um peso, a mente o usará como uma âncora que o mantém estagnado. Se alguém permanece preso a uma traição amorosa, a sua mente continua programada para a dor. Não importa quantas novas oportunidades apareçam, sempre haverá uma parte do cérebro esperando que a mesma história se repita. Sem perceber, essa pessoa atrairá relações conflituosas, verá sinais de traição onde eles não existem e reagirá com desconfiança a qualquer situação, não porque o presente seja igual ao passado, mas porque a mente continua operando com a mesma programação.
Assim, o que teme acaba se tornando realidade. Libertar-se do passado é um ato de disciplina mental. Não significa ignorar ou fingir que nada aconteceu, mas decidir conscientemente que aquilo já não terá poder sobre você. Cada vez que um pensamento negativo surgir, diga a si mesmo: escolho me libertar do passado e criar uma nova realidade. Não encare isso como mera afirmação, mas como uma declaração de intenções. A sua mente precisa de novas ordens para mudar a estrutura, e a única forma de dá-las é através de pensamentos e ações alinhados à vida que deseja construir. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está no que vivemos, mas no que decidimos fazer com isso. Sêneca dizia: não é o que nos acontece que nos afeta, mas a forma como interpretamos o que acontece. Se interpreta o passado como uma prisão, continuará preso nele. Mas se o vê como uma lição que já cumpriu o seu propósito, pode seguir em frente sem arrastá-lo consigo. Você não é os seus erros. Você não é os seus fracassos. Você não é as feridas que alguém deixou. Você é o que decide ser a partir deste momento. O presente é o único lugar onde pode agir. Se continua preso ao que foi, desperdiça a oportunidade do que pode ser. Concentre-se no que tem hoje, no que pode fazer agora. Se deseja mudar a sua história, pare de repetir os capítulos antigos. Cada dia é uma página em branco, mas se só reler as mesmas linhas, nunca escreverá algo novo. A transformação não é um evento único, é uma escolha constante. Cada vez que o passado tentar puxá-lo, lembre-se de que você tem o poder de soltá-lo. Sempre que um pensamento levá-lo a uma velha ferida, decida conscientemente voltar ao presente. A vida não está retendo, é você quem segura a corda, solte-a. Escolha avançar. E verá como, quando deixa de olhar para trás, o caminho à frente se torna muito mais claro. E agora, exemplos de algumas palavras que pode repetir todos os dias e que têm o poder de mudar a sua vida. Afirmações simples e diárias que podem transformar o seu pensamento e o seu bem-estar. Número 9. Sou dono das minhas emoções. As emoções são uma resposta natural que todos experimentamos, mas o que realmente define a nossa vida é como decidimos responder a elas. Isso é algo central na filosofia estoica, que nos ensina a ser donos das nossas emoções e não escravos delas. Ninguém pode evitar sentir frustração, tristeza ou raiva em momentos de dificuldade. Mas o que podemos controlar é a maneira como escolhemos reagir. O estoicismo nos convida a observar as emoções, reconhecê-las e entender que elas não estão destinadas a ditar a nossa vida. Ao contrário, somos nós que temos o poder de escolher a nossa resposta. A ciência confirma esse ensinamento estoico. A inteligência emocional, que inclui a capacidade de reconhecer, compreender e regular as emoções, está diretamente ligada a maior resiliência e sucesso na vida. Pesquisas mostram que pessoas com alta inteligência emocional são mais adaptáveis, capazes de lidar com o estresse de maneira eficaz e, por isso, alcançam melhores resultados em seus relacionamentos e objetivos. Através da prática constante da autorregulação emocional, podemos fortalecer a capacidade de agir com calma e clareza, mesmo diante dos maiores desafios. Imagine alguém que enfrenta uma situação estressante no trabalho, talvez uma discussão com um colega ou um prazo apertado em um projeto importante. Se essa pessoa não pratica o controle emocional, pode reagir impulsivamente, deixando que a raiva ou a frustração nublem o seu julgamento. No entanto, se tem a habilidade de observar as próprias emoções sem se identificar totalmente com elas, poderá dar um passo atrás e decidir como responder. Isso é o que os estoicos chamam de viver conforme a razão. A capacidade de não ser arrastado pelas emoções,
mas de escolher um curso racional de ação é o que nos permite manter a paz interior. Para alcançar isso, é fundamental a prática constante. Uma das formas mais eficazes de fortalecer a capacidade de dominar as emoções é através da respiração profunda e da meditação. Esses métodos permitem reduzir o impacto imediato das emoções intensas, acalmar a mente e focar no que realmente importa. A respiração profunda, por exemplo, ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por acalmar a resposta de luta ou fuga em momentos de estresse. Ao praticá-la regularmente, aumentamos a nossa capacidade de manter a calma e responder com serenidade a qualquer situação. A meditação, por sua vez, ajuda a treinar a mente para estar mais consciente dos pensamentos e emoções que surgem no interior. Ensina-nos a não nos identificarmos com eles, mas a vê-los como fenômenos transitórios que podemos observar sem reagir. Ao fortalecer a atenção plena, tornamo-nos mais capazes de lidar com as emoções com maior consciência e equilíbrio. Isso não apenas melhora a capacidade de regular as emoções, como também reduz o estresse e aumenta o bem-estar geral. Sempre que você se deparar com uma situação carregada emocionalmente, lembre-se, tem o poder de escolher como responder. Em vez de se deixar levar por uma reação impulsiva, dê um passo atrás e respire profundamente. Observe as suas emoções, reconheça-as, mas não permita que o controlem. Pratique esse hábito todos os dias e verá como, pouco a pouco, a sua capacidade de lidar com emoções difíceis se fortalece. Ser dono das suas emoções é um ato de liberdade interior. Não permita que as circunstâncias ou outras pessoas ditem como você deve se sentir. Você é o único que tem o poder de decidir como reagir. Número 10. Tenha a força para superar cada obstáculo. Os obstáculos não são o fim do caminho, são a prova de que você está avançando. Cada vez que a vida o golpeia, você tem a opção de desistir ou de se fortalecer. O estoicismo nos ensina que dentro de nós existe uma força inquebrantável, capaz de resistir a qualquer tempestade. Não importa quão grande seja o desafio, o que realmente define o resultado é a forma como você decide enfrentá-lo. Não se trata de evitar a dor ou o fracasso, mas de aprender a usá-los como ferramentas de crescimento. A ciência confirma isso. A psicologia da resiliência demonstra que as pessoas que enfrentam dificuldades e as superam desenvolvem maior capacidade de adaptação e fortaleza mental. Não são os que nunca falham que se tornam mais fortes, mas aqueles que se levantam uma e outra vez. Quando você enfrenta um obstáculo e decide encará-lo em vez de fugir, o cérebro se reconfigura, tornando-se mais resistente diante de adversidades futuras. Cada desafio superado reforça a ideia de que você é capaz, de que pode suportar mais do que imaginava e de que dentro de si há uma força que só se revela nos momentos difíceis. Imagine alguém que perde o emprego de forma inesperada. No início, sente medo, incerteza, até desespero. Mas em vez de ficar paralisado, decide agir, começa a buscar novas oportunidades, a aprender novas habilidades, a se adaptar à situação. Com o tempo, não apenas encontra um novo caminho, mas também descobre que é mais forte do que pensava. Já não teme tanto a mudança nem a incerteza, porque provou a si mesmo que pode enfrentá-las e seguir em frente. O que parecia uma crise se transformou na razão pela qual agora é mais forte, mais confiante e mais preparado para o futuro. Os estoicos compreendiam que o sofrimento não está nos eventos, mas na nossa percepção deles. Um obstáculo só é um problema se você o vê como um limite, mas se o encara como uma oportunidade de crescimento, ele se converte no seu maior mestre.
A vida não é injusta por colocar dificuldades no seu caminho. Essas dificuldades são necessárias para que você descubra o seu verdadeiro potencial. Sem elas, nunca saberia do que é realmente capaz. Quando se deparar com um desafio, não permita que o medo ou a frustração o dominem. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que posso aprender com isso. Use cada obstáculo como um treino para sua mente. A resistência não se constrói no conforto, mas na dificuldade. Cada vez que enfrenta um problema com determinação, você se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para o que virá. Repita em sua mente, sempre que sentir que a situação é difícil demais, tenho a força para superar cada obstáculo. Não diga isso apenas como uma frase vazia, diga com a certeza de que é verdade. Por quê? Você já superou dificuldades antes, já passou por momentos que pareciam impossíveis e ainda assim está aqui, mais forte do que era. Não há razão para pensar que agora será diferente. Não importa quão grande seja o desafio, você é maior. Não espere que a vida seja fácil. Ela não será. Mas isso não importa, porque você é forte. E cada prova que enfrentar só o tornará ainda mais forte. Não se defina pelas derrotas, mas pela forma como se levanta depois de cada uma. Porque é na adversidade que se forjam os invencíveis. Número 11. Mereço ser feliz e bem-sucedido. A felicidade e o sucesso não são privilégios reservados a poucos, são direitos que todos nós temos. Não existe nada no universo que diga que você não pode ter o melhor da vida. Não há uma lei secreta que determine que algumas pessoas nascem destinadas ao sucesso enquanto outras devem se conformar com menos. Isso é uma mentira que nos fizeram acreditar, mas chegou a hora de derrubar essa barreira mental. Não existe nada que o torne menos merecedor de felicidade e sucesso do que qualquer outra pessoa. A diferença entre aqueles que alcançam e aqueles que não alcançam está na crença que têm sobre si mesmos. A ciência confirma isso. A psicologia positiva demonstrou que, quando uma pessoa acredita que merece o melhor, o seu bem-estar emocional melhora, a sua confiança aumenta e as suas ações se alinham com essa crença. Não é magia, é neurociência. A mente adapta-se aos pensamentos que a alimentam. Se você acredita que não merece o sucesso, inconscientemente sabotará as próprias oportunidades. Mas se a cada dia afirma com convicção que merece felicidade e sucesso, o seu cérebro começará a operar sob essa nova realidade. As suas decisões mudarão, atrairá melhores oportunidades, agirá com mais segurança e pouco a pouco, essa crença se tornará um fato. Pense em alguém que passou anos duvidando do próprio valor. Talvez tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que não tinha o necessário para triunfar, que a felicidade era algo difícil de alcançar. Mas um dia decide mudar a história. Começa a repetir para si mesmo: mereço ser feliz e bem-sucedido. No início, custa acreditar, mas não desiste. Com o tempo, o seu comportamento começa a mudar, caminha com mais confiança, busca melhores oportunidades, assume riscos que antes evitava e, o mais importante, deixa de aceitar menos do que realmente merece. As pessoas certas começam a aparecer em sua vida. As oportunidades surgem. E não é porque o mundo mudou, mas porque ele mudou a sua mentalidade. A vida começa a responder com a mesma energia que ele projeta. Os estoicos ensinavam que a felicidade e o sucesso não dependem de fatores externos, mas da nossa percepção e das nossas ações. Não é questão de sorte, mas de preparação, constância e da crença inabalável no próprio valor. Se você acredita que não merece algo, agirá em conformidade, vai se conformar com menos, evitar riscos, permitir que outros decidam por você. Mas quando realmente aceita que é digno do melhor, deixa de se contentar,
toma as rédeas da sua vida. Não espera que as coisas mudem, você as muda. Todos os dias, repita estas palavras: mereço ser feliz e bem-sucedido. Não como uma frase vazia, mas como uma verdade absoluta. Você não precisa da validação de ninguém. Não precisa de uma razão externa para acreditar nisso. É o seu direito. Mas esse direito só se materializa quando você age em conformidade. Não basta dizer, é preciso viver. Se sabe que merece ser feliz, pare de fazer coisas que o prejudicam. Se sabe que merece o sucesso, pare de procrastinar e comece a avançar em direção às suas metas. Falar é fácil, mas a verdadeira transformação acontece quando as suas ações refletem a sua crença. Não espere que o mundo lhe dê permissão para ser feliz. Não espere que alguém o valide para sentir-se bem-sucedido. Ninguém virá lembrá-lo do seu valor se você mesmo não o reconhecer. Esse é um trabalho interno. E quando realmente se der conta de que merece o melhor, verá como a sua vida começará a mudar. Não porque o destino decidiu sorrir para você de repente, mas porque você decidiu reivindicar aquilo que sempre foi seu. Número 12. Sou capaz de conquistar grandes coisas. O seu potencial está esperando para ser descoberto. Não é questão de sorte nem de circunstâncias externas, mas da forma como você decide enfrentar o mundo. Tudo o que deseja alcançar está ao alcance das suas mãos. Se tiver a coragem de acreditar em si mesmo, a confiança nas próprias capacidades não é arrogância, é a base sobre a qual construirá o seu futuro. Se duvida de si, já ergueu uma barreira antes mesmo de começar. Mas quando afirma com convicção, sou capaz de conquistar grandes coisas, está reprogramando a mente para agir de acordo com essa crença. A ciência confirma isso. A neurociência demonstrou que as nossas crenças têm impacto direto na biologia. Quando confia em si mesmo, fortalece as conexões neuronais que facilitam a tomada de ação e a perseverança. Não é magia, é a forma como o cérebro se adapta aos pensamentos que você alimenta todos os dias. Se pensa que é incapaz, o cérebro reforçará essa ideia e fará com que haja com medo e dúvidas. Mas se repete constantemente que é capaz, o cérebro criará novas conexões que o levarão a tomar decisões mais ousadas, com mais segurança e determinação. Pense em alguém que se repete diariamente: sou capaz de conquistar grandes coisas. No início, talvez lhe custe acreditar, mas com o tempo esse pensamento torna-se uma verdade interna. Sem perceber, começa a caminhar com mais segurança, a falar com mais convicção, a assumir riscos que antes evitava e, o mais importante, a agir em conformidade. Cada pequena decisão, cada ação tomada com confiança o aproxima mais das suas metas. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque ele mudou a forma de se relacionar com o mundo. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas controlamos como reagimos. E a forma de pensar é a primeira linha de batalha. Você não pode permitir que a dúvida e a negatividade dominem a sua mente, deve treiná-la como treinaria um músculo. A repetição é a chave. Todas as manhãs, olhe-se no espelho e diga em voz alta: sou capaz de conquistar grandes coisas. Não diga como um exercício vazio, diga com convicção. Se no início for difícil acreditar, não importa, a repetição tornará isso real. E depois saia para o mundo e haja como alguém que realmente acredita. Isso não significa que o caminho será fácil ou que o sucesso virá de imediato. Haverá obstáculos, fracassos, momentos de dúvida. Mas a diferença entre os que conquistam grandes coisas e os que não conquistam é que os primeiros continuam em frente apesar de tudo. Não procuram desculpas, não esperam pelo momento perfeito, simplesmente avançam com a certeza de que são capazes. Essa confiança em si mesmos os mantém em movimento quando outros desistem.
Não se trata de enganar-se com pensamentos vazios, mas de escolher conscientemente quais ideias permitem definir a sua vida. A mente é como um jardim, se planta sementes de dúvida, crescerão medos e limitações, mas se planta pensamentos de confiança e determinação, colherá conquistas e satisfação. Todos os dias você tem a oportunidade de escolher quais pensamentos alimentar, e essa escolha determinará o que será capaz de alcançar. O seu potencial é infinito, mas só se decidir aproveitá-lo. Você não precisa da permissão de ninguém para conquistar grandes coisas. Só precisa tomar a decisão e agir em conformidade. Acredite em si mesmo, porque tudo o que deseja está esperando do outro lado dessa crença. Número 13. Sou grato por tudo o que tenho. Tudo o que você precisa para ser feliz já está na sua vida. Não no futuro, não quando alcançar aquela meta, não quando conquistar aquilo que acha que lhe falta. Está aqui e agora, mas só verá isso quando aprender a apreciar. A gratidão não é conformismo, não significa que você não deva aspirar a mais, significa reconhecer o valor do que já possui. Se não é capaz de agradecer pelo que tem hoje, também não será quando conquistar mais, porque a mente que sempre busca o que lhe falta nunca encontra satisfação no que possui. A ciência confirma, inúmeros estudos em psicologia demonstraram que a prática diária da gratidão melhora a saúde mental, reduz os níveis de estresse e aumenta a sensação de bem-estar. Não se trata apenas de sentir-se bem por um momento, mas de treinar o cérebro para focar no positivo. Quando você se acostuma a ver o que há de bom na sua vida, cria um estado mental que lhe permite enfrentar os desafios com mais resiliência. A gratidão muda a forma como você experimenta a vida, porque ela deixa de ser uma luta constante e passa a ser um presente. Imagine uma pessoa que, mesmo enfrentando dificuldades, reserva um momento a cada dia para agradecer. Ela não o faz porque a vida seja perfeita, mas porque entende que sempre há algo pelo que se sentir grato. Agradece pela saúde que tem, pelas pessoas ao seu redor, pelas oportunidades, pelas lições aprendidas. Ao fazer isso, a sua perspectiva muda. Em vez de focar no que lhe falta, começa a ver tudo o que já possui, e isso lhe dá forças para seguir em frente, para superar os momentos difíceis com uma atitude diferente. A gratidão não muda a realidade, mas muda a forma como você a vive. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Para eles, a felicidade não dependia do que se tinha, mas de como se percebia aquilo que se tinha. Não se trata de acumular mais coisas, mas de aprender a valorizar o que já está presente. É possível viver com pouco e ser pleno, ou ter de tudo e continuar sentindo-se vazio. A diferença não está nas circunstâncias, mas na forma de pensar. Aquele que consegue agradecer mesmo em meio à adversidade encontra em cada dia um motivo para continuar. A gratidão é uma fortaleza, porque ensina a ver abundância onde outros só veem escassez. Transforme a gratidão em um hábito. Não deixe passar um só dia sem reconhecer o que há de bom na sua vida. Reserve um momento, pela manhã ou à noite, para pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Escreva-as, se puder. Não precisam ser grandes coisas, pode ser um amigo que o apoiou, uma pequena conquista do dia, o simples fato de ter um teto sobre a cabeça. O importante não é o tamanho do que você agradece, mas o ato de reconhecer. Porque quanto mais agradece, mais consciente se torna da sorte que tem. Não espere até que a vida seja perfeita para sentir gratidão. Não espere ter tudo o que deseja para valorizar o que já tem. A gratidão não é o resultado do sucesso, é a causa. Quando aprende a valorizar o que possui, começa a atrair mais coisas boas para a sua vida. Não porque o universo o recompense magicamente,
mas porque a sua mentalidade muda, você passa a ver oportunidades onde antes via problemas, a viver com uma energia diferente, com uma atitude que inspira os outros e que o faz avançar com mais confiança. Agradeça hoje, não importa onde esteja ou o que esteja enfrentando. Não porque a vida seja perfeita, mas porque sempre há algo pelo que dar graças. E quando a gratidão se torna a sua forma de ver o mundo, tudo mais começa a mudar. Número 14. A vida é preciosa. A vida é preciosa justamente porque é finita. Se fosse infinita, perderia o seu valor. Se tivéssemos todo o tempo do mundo, não haveria urgência, não haveria motivação, não haveria razão para fazer nada significativo. Mas o fato de termos um tempo limitado é o que faz cada momento contar. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Por isso, em vez de temer a morte, usavam-na como um lembrete para viver com propósito. Memento mori, lembra-te de que vais morrer. Não como um pensamento sombrio, mas como um convite a valorizar cada instante, a não desperdiçar a vida em coisas triviais, a não deixar que o medo ou a distração nos roubem o tempo que jamais poderemos recuperar. A ciência moderna confirma essa ideia. Foi demonstrado que, quando as pessoas refletem sobre a própria mortalidade, tendem a tomar melhores decisões, focam-se no que realmente importa, nos seus valores, nas suas relações, no seu propósito. Quando sabemos que o nosso tempo é finito, deixamos de adiar, deixamos de viver como se fôssemos estar aqui para sempre. Tornamo-nos conscientes de que cada dia é uma oportunidade única e desperdiçá-la é uma forma de ingratidão. A consciência da morte nos torna mais vivos. Ela nos desperta do torpor da rotina e nos empurra para agir. Quando vivemos sabendo que o tempo é limitado, tomamos decisões mais sábias, não nos apegamos ao que não podemos controlar, não nos preocupamos com trivialidades, não gastamos energia em discussões sem sentido. Passamos a valorizar o essencial. Uma conversa sincera, um sorriso, um nascer do sol, o som do vento. Pequenas coisas que sempre estiveram aí, mas que antes passavam despercebidas. Quando realmente entendemos que este momento não se repetirá, aprendemos a apreciá-lo de verdade. A pressa desaparece, o estresse diminui e a vida se torna mais rica, mais profunda. Os estoicos falavam da arte de viver. Não se trata apenas de existir, mas de viver bem. Viver com virtude, com propósito, com gratidão. Não ser escravo das emoções, das circunstâncias ou do passado. Entender que a vida não nos deve nada, mas que nós devemos à vida o compromisso de aproveitá-la ao máximo. Não a partir da ansiedade, mas a partir da consciência serena de que cada dia é um presente que não se repetirá, de que cada momento é uma oportunidade de ser melhor, de aprender, de crescer, de amar. A atenção plena é fundamental em tudo isso. Estar presente, realmente presente, em cada instante. Não viver preso às lembranças do passado nem à incerteza do futuro. A vida está acontecendo agora, neste exato momento. E cada vez que você se distrai, cada vez que sua mente se perde em preocupações desnecessárias, está deixando escapar algo que nunca mais voltará. Quando você se dá tempo para observar, sentir e ouvir, percebe que a vida nunca foi ordinária, sempre foi extraordinária. Só que ainda não tínhamos aprendido a vê-la dessa forma. A vida não é apenas trabalho, obrigações ou metas futuras. Não é um constante quando eu tiver isso, serei feliz. A vida é o café que você está tomando agora. É o som da risada de alguém que ama, é a sensação do sol na sua pele. O ar fresco da manhã, o calor de uma conversa sincera. A felicidade não está em outro lugar, em outro momento, em outra conquista. Está aqui, agora. Mas para enxergá-la, você precisa parar, respirar e abrir os olhos.
Os estoicos nos ensinavam a deixar de lado o que não podemos controlar e a nos concentrar no que podemos. E o que podemos controlar é a nossa atitude perante a vida. Podemos decidir como queremos vivê-la, com gratidão ou com queixas, com atenção ou com distração, com propósito ou arrastados pela inércia. A escolha é sempre nossa. E quando você realmente entende que cada dia é um presente que não se repetirá, quando realmente compreende isso, a vida se torna infinitamente mais bela. Número 15. Atraio energia positiva e oportunidades. A forma como você pensa e enfrenta a vida determina o que atrai. Se concentra na negatividade, no que falta, no que deu errado, inevitavelmente atrairá mais disso. Mas, se mantém uma mentalidade positiva, se decide ver o lado bom das coisas e agir com determinação, começará a notar como as oportunidades começam a aparecer. Não se trata de magia nem de algo místico, mas de como funciona a mente humana, a sua percepção molda a sua realidade. Os estoicos entenderam isso há séculos. Não são os eventos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. Se muda a sua perspectiva, muda a sua vida. A ciência já demonstrou que a atitude positiva tem impacto real no bem-estar e nas oportunidades que surgem. A psicologia positiva estudou como o otimismo e a mentalidade aberta podem melhorar a qualidade de vida, reduzir o estresse e aumentar a capacidade de adaptação. Quando você treina a mente para se concentrar no que há de bom, começa a perceber mais soluções do que problemas. As oportunidades que antes pareciam invisíveis de repente tornam-se evidentes. Não é que elas não estivessem lá, mas a sua mente não estava preparada para enxergá-las. A energia que você projeta influencia a forma como os outros o percebem. Uma pessoa com atitude positiva, que transmite confiança e entusiasmo, inevitavelmente atrai melhores interações e abre mais portas. Pense nisso, alguém que mantém uma mentalidade aberta e otimista tem muito mais chances de encontrar soluções em meio à adversidade. Imagine-se em uma conversa casual, sem expectativa de nada em particular. Mas, porque demonstra interesse genuíno e atitude positiva, a pessoa com quem fala menciona uma oportunidade que você nem estava procurando. Pode ser uma oferta de trabalho, uma ideia de negócio, um contato valioso. Isso não acontece porque o universo conspira magicamente a seu favor, mas porque o seu estado mental o torna mais receptivo, mais disposto a se conectar com o ambiente e com as pessoas ao seu redor. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos diante de um desafio. Você tem duas opções: vê-lo como um obstáculo ou como uma oportunidade de crescer. A forma como escolhe responder define o seu destino. Se enfrenta os problemas com uma mentalidade positiva, não apenas se sentirá melhor emocionalmente, como também gerará mais confiança nas pessoas ao seu redor. A energia que você transmite afeta os outros e volta para você de diferentes maneiras. A chave está em treinar a mente para buscar o que há de bom em cada situação. Isso não significa ignorar os problemas ou viver em uma fantasia, mas reconhecer a realidade, aceitar os desafios e decidir enfrentá-los com a melhor atitude possível. A gratidão é uma ferramenta poderosa. Quando se concentra no que tem em vez do que falta, a sua percepção muda. Você começa a ver possibilidades em vez de limitações. O que antes parecia um problema insuperável transforma-se em uma lição que fortalece. A vida não é perfeita e sempre haverá obstáculos. Mas uma mentalidade positiva permite atravessá-los com mais clareza e determinação. Em vez de ficar preso na queixa ou na frustração, pode perguntar-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar esta experiência para melhorar? Ao fazer isso, você assume o controle da sua vida
e torna-se alguém que não apenas espera oportunidades, mas que as cria. A atitude com que enfrenta cada dia determina o quão longe pode chegar. Cada manhã é uma nova oportunidade para decidir que energia vai projetar. Se escolhe o pessimismo, tudo parecerá mais difícil e pesado. Se escolhe o otimismo, mesmo em meio aos problemas, sempre haverá algo de que pode tirar proveito. É um hábito que se constrói com prática. Comece agradecendo por algo todos os dias, enfrentando os desafios com determinação e cercando-se de pessoas que também buscam crescer. Com o tempo, perceberá como a sua energia muda, como o seu entorno responde de forma diferente e como as oportunidades começam a chegar. Tudo começa com a mentalidade com a qual você decide viver. E antes de encerrar, quero que faça um compromisso consigo mesmo. Tome um momento e escreva a sua própria frase que represente esse compromisso com a mudança. Pode ser algo como: hoje começo minha jornada rumo à minha melhor versão, sou estoico. Ou qualquer outra frase que o inspire. Isso é o primeiro passo da sua transformação. Lembre-se, cada palavra que diz tem poder, e esse pequeno ato de escrever a sua frase é o início de uma nova mentalidade. Não subestime o impacto desse primeiro passo, porque hoje você marca o começo de uma nova etapa na sua vida. Faça isso agora, e dê o primeiro passo em direção à sua melhor versão.